Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar no final de semana o 9º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. A liturgia desse final de semana nos mostrará a preocupação de Deus ao instituir o dia de sábado para que o povo pobre não seja oprimido pelos poderosos. É claro que no Antigo Testamento, como nos apresenta a liturgia do final de semana, era o dia de sábado. Com a ressurreição de Cristo, o dia do Senhor se tornou o domingo. Então, para nós hoje, precisamos ver profundamente o dia de domingo como dia consagrado ao Senhor. Mas como a liturgia nos ensina dessa preocupação de Deus com os pobres. Primeiro encontramos na primeira leitura a preocupação de Deus com o pobre explorado. Na segunda leitura, nós encontramos a preocupação de Deus com o pobre que é desprezado na sua moralmente. E no Evangelho nós encontramos o pobre que é desprezado, que é humilhado na sua dignidade. Então, essas três realidades que encontramos na liturgia de hoje comove e mexe com o coração de Deus. Olhando a primeira leitura, a preocupação de Deus com o povo ao instituir o sábado, o 7º dia de descanso, era devido à exploração dos que estavam com o poder, ou até mesmo aqueles que eram os donos dos escravos, ou aqueles que eram os patrões. Mas a figura mais clara para que possamos expressar essa preocupação de Deus com os explorados foi o tempo que o povo ficou cativo, escravos no Egito. Esse povo não tinha dia de descanso, trabalhavam 7 dias sem nenhuma misericórdia daqueles que os escravizavam. Por isso, Deus, após o povo sair do Egito, deu o mandamento do descanso sabático, aquilo que nos ensina a primeira leitura de hoje, para que o povo sempre lembre que o dia de sábado é o dia de viverem para o Senhor. Lembrar que é um dia de descanso, de estar com a família, deles poderem relembrar que o tempo da escravidão havia terminado e, portanto, ninguém poderia mais explorá-los. Infelizmente, no dia de hoje, o domingo nos leva muitas vezes a necessidade de trabalhar para que possamos ter, com o salário que se recebe, e assim não podendo sustentar a família, tem que abdicar-se da convivência familiar no dia de descanso, abdicar-se da vida religiosa, da participação da missa, do lazer, porque precisa trabalhar devido à exploração do capitalismo no dia de hoje, porque na verdade é o dinheiro que manda e as pessoas muitas vezes não têm condição de ter um dia de folga, sem contar também o cansaço físico, que leva muitas vezes ao desgaste e até mesmo as doenças. Então, esta é a primeira preocupação
de Deus, defender os explorados na sua realidade de trabalho, que era exaustiva. Lembrando que naquele tempo era bem pior, porque naquele tempo não tinha máquinas. Todos os trabalhos feitos eram praticamente trabalhos manuais, que necessitava do esforço físico da pessoa. E isso levou Deus a comover-se em seu coração e colocar para o seu povo esse dia como dia de descanso. A segunda realidade encontramos na segunda leitura, que é a preservação da dignidade moral da pessoa humana. Então encontramos na segunda leitura aqueles que criticavam São Paulo, diziam: você não é um apóstolo, porque de fato São Paulo não era um dos 12, mas pela vida que ele levou, ele é conhecido o grande apóstolo dos gentios, que anunciou. Também criticavam ele que as pregações dele não eram pregações que levavam as pessoas a mudarem de vida. Lembremos que na vez que ele pregou em Atenas e a sua pregação pouco efeito fez no coração dos gregos, e muitos que estavam ouvindo desprezaram a pregação de Paulo, e até talvez a murmuração contra ele, porque ele havia perseguido a igreja. Então procuravam humilhá-lo moralmente. Qual que é a resposta de Paulo? Paulo, ele não se fechou. Paulo não entrou em depressão. Paulo não deixou a comunidade. Muito pelo contrário, ele aceitou exatamente aquilo que diziam contra ele, criticando e até mesmo atingindo a sua moral. Por quê? Ele diz: exatamente, eu sou isso. Mas carregamos esse tesouro em vaso de barro. São Paulo se considerou exatamente um vaso de barro. O que é um vaso de barro? Um vaso de barro é frágil, é sujo e não tem valor. Exatamente isso que nós somos. Nós somos vasos de barro que não temos muito valor, mas Deus quis colocar em nós a sua palavra, o seu evangelho, para que possamos anunciá-lo. Deus quis colocar em nós a Eucaristia. Quando comungamos a Eucaristia, nós recebemos desse vaso de barro esse tesouro que é a Eucaristia. Nós recebemos os sacramentos. Nós recebemos nesse vaso de barro o sacramento do matrimônio para quem é casado, o sacramento da Eucaristia, quem comunga a Eucaristia, o sacramento do batismo, quem foi batizado, o sacramento da ordem para quem é sacerdote, para quem é diácono, para quem é bispo. Recebemos neste vaso de barro esse grande tesouro. Então é importante, nós não queremos dar maior valor para este vaso de barro. Aceitemos, mesmo com todas as críticas que as pessoas podem nos fazer, sabermos que exatamente isso que somos. Não temos valor nenhum, somos vasos de barro, somos frágeis, no entanto, nós carregamos um grande tesouro. Na verdade, nessa casa que é a igreja, o único vaso de diamante é Deus.
O único vaso de ouro é Maria. O único vaso de prata são os apóstolos. O único vaso de cobre ou até mesmo de um material mais importante é os anjos. Os vasos de ferro são santos, aqueles que chegaram à santidade, e nós somos vasos de barro. Por isso que toda essa igreja, ou toda essa casa, ou toda a corte celestial tem a preocupação conosco, porque nós somos, nesta casa, os mais frágeis. Por isso Deus, como vaso de diamante, olha por nós 24 horas por dia. Por isso que Maria, vaso de ouro, intercede por nós. Por isso que os apóstolos, como um vaso de prata, se preocupam e intercedem por nós. Por isso que os anjos, como vasos de bronze, se preocupam e estão nos acompanhando cada passo que nós damos, e temos nosso anjo da guarda. Por isso que os santos são os nossos intercessores. Como vaso de ferro, conseguem maiores combates para nos protegerem. Por isso, irmãos e irmãs, olhando para os santos, se nós somos vasos de barros, poderemos chegar também, como eles chegaram, a sermos vasos de ferro, que não se quebra facilmente, que tem uma maior importância. Mas para isso é preciso vivermos a fidelidade na nossa vida de fé, no nosso compromisso para com Deus. E a terceira realidade encontramos no Evangelho, a pobreza da dignidade da pessoa humana. Então nós encontramos no Evangelho, primeiro, a dignidade da liberdade. O povo não tinha liberdade, porque tinham que obedecer de maneira muito rigorosa o dia de sábado. Não podiam fazer nada. Então, aquilo que foi dado como mandamento para a liberdade do povo, tornou-se uma escravidão, uma opressão, tirando a dignidade da pessoa humana. Deus não fez leis para nos oprimir, muito pelo contrário, Ele nos dá as leis para a nossa liberdade. E depois ainda encontramos a dignidade de ter o básico do alimento para alimentar-se. Então, os fariseus criticam Jesus porque ele recolhe espigas de milhos com seus apóstolos no milharal e comem. Irmãos e irmãs, quando uma pessoa está com fome, na eminência até de morrer de fome, nenhuma lei pode ser maior do que a pessoa procurar o alimento para que possa matar a fome. Por isso, quando uma pessoa não tem o alimento para comer, ela perde toda a sua dignidade de pessoa humana. E Deus não criou lei para isso, muito pelo contrário. Deus multiplica sempre os alimentos para que todos possam ter o alimento para alimentar-se. E para terminarmos, também outra dignidade, que é a dignidade da saúde. Vejamos aquele homem na sinagoga da mão seca, que o Evangelho nos apresenta hoje. É lícito curar um homem no dia de sábado ou não?
os fariseus, os judeus com o coração endurecido, não admitiam que uma pessoa fosse curada no dia de sábado. Aquele homem que estava à margem, estava no canto, foi chamado para o meio. Naquele momento que ele é chamado por Jesus para vir para o meio, já mostra a dignidade que o ser humano deve ter, porque nenhum ser humano pode estar à margem, ele tem que ser o centro. O ser humano é o centro porque é a maior obra da criação de Deus. E Jesus toca naquele homem e cura, devolvendo a saúde. A saúde da pessoa humana é uma prioridade de Deus. E também deve ser prioridade acima de qualquer lei, a saúde de qualquer pessoa humana. No entanto, infelizmente entendemos, se a pessoa não tem dinheiro para pagar a sua consulta, para pagar a sua cirurgia, para pagar o hospital na sua diretoria, ou até o médico particularmente, deixa a pessoa morrer, mas não atende. Isto tira toda a dignidade da pessoa humana. Então, a liturgia de final de semana, no 9º domingo do tempo comum, ano B, quer nos ensinar aquilo que Deus nos ensinou na sua essência, daquilo que realmente é o dia de sábado, o que é os mandamentos, o que é o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza sempre mais uma vida de santidade, na dignidade que Ele projetou e quis para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.